Queridos irmãos e irmãs, vamos ouvir neste primeiro domingo de setembro, abrindo então o mês da Bíblia, o Evangelho de São Marcos, no capítulo 7. São alguns versículos ali, no capítulo 7, versículos 1 a 8 do capítulo 7, depois versículos 14 a 15 e versículos 21 a 23. Vamos ouvir então esse texto. Os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, reuniram-se junto de Jesus e perceberam que alguns discípulos dele comiam com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Com efeito, os fariseus e os judeus em geral, apegados à tradição dos antigos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Bem assim, ao chegar da praça, não comem nada sem se lavarem, e seguem ainda muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de metal, camas. Os fariseus e os escribas perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas tomam a refeição com as mãos impuras? Ele disse: o profeta Isaías bem profetizou a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: ouvi-me todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Este Evangelho nos ensina, queridos irmãos e irmãs, primeiro, que os fariseus e os judeus, de modo geral, como diz o texto, muito preocupados com a tradição de como comer, lavando as mãos, lavando as vasilhas, tendo esses costumes, como é que eles ficam apegados a isso e criticam os discípulos de Jesus porque eles comem sem antes ter lavado as mãos. Claro que isso é um hábito de higiene que naquele tempo era muito necessário, mas qualquer costume humano ele não pode suplantar a graça de Deus e a força de Deus. É isso que o Evangelho nos traz. E Jesus mexe então com os discípulos, os seus discípulos, e os fariseus e judeus todos, sobre a lei de Deus e as tradições humanas. Em primeiro lugar, deve estar a lei de Deus. E as tradições humanas, se corroboram, colaboram, melhor. Mas elas não podem forçar a lei de Deus a estar dentro dos costumes, dentro das tradições. As tradições que nós criamos, elas podem ajudar, sim, mas devem estar subordinadas à lei de Deus. E Jesus explica dizendo que é de dentro da pessoa humana que saem as coisas ruins, não é de fora. Não é uma comida, não é algo que está fora que deixa a pessoa impura, mas é o que está dentro dela, dentro do coração humano, que saindo torna a pessoa impura. E aí faz uma lista do que é que torna a pessoa impura. Essa lista é nesses versículos de 14 a 15, 21 a 23, diz assim: ouvi-me todos e compreendei. Nada que de fora entre em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é que o torna impuro. E depois, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja,
calúnia, orgulho, insensatez. Tudo aquilo que complica, atrapalha o relacionamento humano, atrapalha a convivência entre as pessoas, sai de dentro de nós, não é de fora que vem. É preciso, então, nos cuidarmos, tomarmos cuidado com essas más intenções, más inclinações que nós podemos fazer brotar de nosso coração. Por isso que devemos pensar muito bem naquilo que fazemos, naquilo que propomos, porque isso pode ser apenas para justificar as nossas más intenções. Que o Senhor Jesus, através deste evangelho que ouvimos, nos inspire para compreendermos cada vez mais a lei de Deus e equilibrarmos a lei de Deus e as tradições que nós criamos e vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia.